Olá a todos, bem-vindas e bem-vindos. Mais um resumo, agora com uma aula sobre, na sequência da aula sobre a Lídia Jorge, já que na última crónica se falou sobre escrever e os alunos se mostraram interessados em que eu desse uma perspectiva terapêutica da escrita. Portanto, hoje a aula vai ser a escrita de registros de vida para desenvolvimento pessoal. O conceito de escrita para desenvolvimento pessoal, mas entende-se que é uma escrita de expressão, de desabafo, de deitar cá para fora as coisas. E numa segunda fase de reflexão. O ponto de partida, o mote, pode ser qualquer um à escolha das pessoas. Aliás, isto vai ser uma constante em todas as características desta escrita, que é a liberdade total e absoluta da pessoa que escreve, ou quase total e absoluta. A origem da ideia de escrita para desenvolvimento pessoal veio da observação de suspeitos que estavam a ser sujeitos ao detector de mentiras, e observou-se que quando eles confessavam alguma coisa mais privada, nomeadamente confessavam o crime, havia um abaixamento do ritmo respiratório, da batida cardíaca, e isso levantou, digamos, a suspeita de que provavelmente desabafar, deitar cá para fora o que temos cá dentro, traz-nos bem-estar. E essa hipótese foi estudada e, de facto, em muitos casos, viu-se confirmada. Quais são os objetivos desta escrita? Primeiro, conhecer melhor a nossa vida interior e emocional. Em segundo lugar, estabelecer uma melhor relação connosco próprios e com os outros. Terceiro lugar, ajudar a manter a saúde mental em situações difíceis, incluindo nas transições de vida. Normalmente com a morte de um amigo, com uma mudança de emprego, com uma mudança de cidade ou de casa, etc. Quarto, estabelecer uma relação mais saudável com memórias um pouco penosas. Eu ponho aqui um pouco porque, com memórias muito penosas, este não é a melhor estratégia para lidar pode não ser a melhor estratégia para lidar com essas memórias. Possíveis bons candidatos a esta escrita para desenvolvimento pessoal. Primeiro, quem gosta de escrever, obviamente. Em segundo lugar, quem já escreveu no passado e tem boas memórias associadas a esse ato. Depois, quem não se sente à vontade para falar de determinados assuntos mais privados, mais íntimos, com as outras pessoas. E com o papel torna-se mais fácil esse deitar cá para fora. Pois quem é mais introvertido e, portanto, tem menos facilidade de se expor em relação aos outros. Também, bom candidato é quem não tem um entorno social forte em que se apoiar. Pessoas que vivem sozinhas, por exemplo. Pois quem gostaria de clarificar e reforçar o seu sentido de identidade. Pois também quem vive uma experiência diária confusa e deseja arrumá-la e compreendê-la. E finalmente, para quem escreve na net, para ensaiar primeiro e não escrever no calor do momento. Isto é, podemos desabafar tudo o que quisermos, mas escrevemos à parte e depois, eventualmente, selecionamos e publicamos, para não haver depois arrependimentos. Esta estratégia, nesta técnica, não é recomendada a pessoas com depressão crónica ou com outras perturbações profundas e graves, nomeadamente a perturbação de stress pós-traumático, ou mesmo quem não tenha perturbação de stress pós-traumático, mas que tenha tido no seu passado experiências fortemente negativas ou mesmo traumáticas, porque, e a razão está porque pode ser doloroso revisitar essas experiências e pode levar à sua retraumatização, o que torna mais difícil a recuperação. Benefícios de escrever um registro de vida para desenvolvimento pessoal. Bem, primeiro, ter um destinatário imediatamente acessível em qualquer altura, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer hora do dia. Por exemplo, às 3 da manhã, em que não podemos telefonar a amigos e isso porque está toda a gente a dormir. Depois, ao não depender da presença de outra pessoa, porque a escrita é um ato relativamente solitário, ao não depender da presença de outra pessoa, ajuda a tornar-nos mais autónomos. Depois, o ato de criar, de construir numa página algo que antes não estava lá. Esta é uma experiência de quem tem como hobby algum tipo de arte. Este ato de criar tende a aumentar a autoconfiança, o amor próprio e a motivação para a vida.
Depois desenvolve, esta técnica ajuda a desenvolver a consciência da nossa vida interior e exterior, bem como ajuda a desenvolver o raciocínio. Além disso, permite a catarse, a libertação de emoções e pensamentos intensos e a sua externalização, isto é, pô-los fora da nossa cabeça, e isso leva a que se poupe energia gasta em ruminar ou o esforço que fazemos em evitar esses pensamentos, essas emoções, ou a negar mesmo esses pensamentos e emoções. E, em consequência, ajuda a pensar e a sentir melhor. Depois, finalmente, deixa testemunhos escolhidos de si próprio. Quer para si próprio e para as gerações atuais, por exemplo, disponibilizando percursos de cura e outros saberes para referência e consulta, nossa ou de outras pessoas, quer para as gerações vindouras, ou seja, podendo constituir até uma espécie de imortalidade. Para que isso aconteça e seja útil às gerações vindouras, há que ter cuidado com certos aspectos. Primeiro, há que ser rigoroso com o registro das datas, sempre. Depois, ser genuíno para ser único, porque a originalidade vem da nossa autenticidade, da nossa sinceridade. E, finalmente, se queremos que os outros nos leiam com prazer, se usarmos um pouco do nosso próprio sentido de humor, o nosso específico, isso ajuda francamente. Algumas sugestões antes de entrarmos na caracterização de que tipos e técnicas de registro. Primeiro, enquanto se escreve, não se preocupar com o resultado que vai sair. Não haver, porque não há resultados inaceitáveis. Tudo é legítimo, tudo o que sair, tudo o que for escrito é legítimo. Portanto, não deve haver críticas. Não há constrangimentos gramaticais. Não temos que estar preocupados com se as palavras estão bem escritas, se as frases estão bem construídas, nada disso. Sai o que for saindo. Depois é não pensar que aquilo vai ser que estamos a escrever para alguém ler. Podemos depois decidir se mostramos a alguém ou não, mas enquanto escrevemos, não é para outros lerem. E, finalmente, é sem obrigações de estilo. Não temos de ter um estilo elegante, não temos que ter, por exemplo, não temos de ter cuidado em nos repetirmos. Não, podemos repetir-nos as vezes que quisermos. Podemos praticar, talvez em fases mais avançadas, as técnicas da psicologia positiva. Usar pontos de vista mais otimistas, maior gratidão, maior empatia, compaixão, humor, etc. Todos os assuntos são passíveis de serem incluídos, sejam esses assuntos abstratos ou concretos. Portanto, os temas podem ser abstratos ou concretos, podem ser pessoais ou relacionais, podem ser elogios, podem ser descrição de intenções, podem ser queixas, desabafos, etc. Mas cuidado, cuidado com quem pode ler. Temos de ter cuidado de ter a garantia, principalmente quando não queremos mostrar, ter a garantia de que ninguém vai ler por acidente, ou enfim, intencionalmente, às vezes acontece. Porque podem essas pessoas que não percebem o contexto em que isto foi escrito, podem ficar chocadas e magoadas e feridas e pode dar origem a conflitos desnecessários. Uma opção possível é, depois de escrever, destruir aquilo que se escreveu. Mas é preciso ter cuidado. Portanto, garantir esse cuidado. Muito obrigado, um bom resto de semana para todos e na próxima aula voltaremos a ter mais uma crónica da Lídia Jorge. Até lá, tudo de bom e obrigado.